Boa noite, agora você acompanha o Conexão Porto Indústria desta sexta-feira. Com o objetivo de encontrar soluções estratégicas para otimizar o consumo de combustível e reduzir as despesas de frete, uma empresa criou um sistema de tecnologia embarcada, acoplada em caminhões, que pode gerar economia para as próprias empresas e também para o consumidor. Ao utilizar esta tecnologia, as transportadoras garantem maior controle sobre gastos, pois recebem atualizações em tempo real que possibilitam prever e corrigir ineficiências antes que se tornem prejuízo. Imagina que uma empresa de transporte, ela tem dois grandes desafios para operar o transporte. Ela tem o custo do diesel e ela tem a mão de obra do motorista, né? Essa é a profissão no Brasil que tem uma idade média superior à maior parte das outras, né? Estamos falando de idade média de motorista no Brasil hoje acima de 50 anos de idade, né? Os novos profissionais não almejam trabalhar na profissão de motorista. Então, esse é um desafio para qualquer empresa de transporte. Então, olhando para esses dois desafios, a gente desenvolveu um mecanismo de monitoramento de viagens que ajuda o motorista a ter uma melhor performance durante a dirigibilidade do veículo, né? Através de quê? De orientação para ele através de um aplicativo fácil de utilizar, onde no fim de cada viagem ele observa o que ele fez de certo e o que ele não fez de certo, para que ele possa corrigir a sua próxima viagem, e isso, primeiro, né, já coloca ele numa perspectiva de orientação, coisa que, numa outra circunstância, ele precisaria acabar a sua viagem, voltar para a sua base, para um dia alguém fazer a leitura dos dados daquela viagem e um dia dar um feedback sobre isso. Demoraria vários dias. E aí a gente consegue fazer isso já num primeiro momento, no fim de cada viagem, para ele saber exatamente o que não funcionou bem. Duane Reis, CEO da GoBrax, explica de que forma essa economia é gerada. Com a nossa tecnologia, é possível economizar entre 4% e 8% de diesel por veículo por mês. Para um veículo que roda 8 mil quilômetros por mês, a gente está falando aí de uma economia de R$ 1.200 a R$ 1.500. É bastante dinheiro. Então, o que a transportadora faz? Ela pega parte desse dinheiro e remunera o motorista com bônus baseado na performance que ele tem de cada viagem. Então, você conecta o incentivo do motorista, a orientação sobre a performance do motorista, e essas duas coisas juntas acabam por entregar para ele uma orientação clara e um benefício caso ele cumpra com aquela orientação de viagem. Ele também dá detalhes de como a tecnologia traz resultados práticos. Dentro das tecnologias disponíveis, você tem as telemetrias. As telemetrias, elas são capazes de resolver vários aspectos no processo de monitoramento de viagem. Então, ela pode... existem telemetrias focadas, como você falou, somente na parte de fadiga, de prevenção de acidentes, com câmeras que fazem a leitura e fazem a interpretação caso esse motorista eventualmente possa sofrer um acidente. Existem as telemetrias que olham a dirigibilidade do veículo, por exemplo. Existem várias cargas que dependem não só de um controle de velocidade, mas também de um controle de inclinação. Se você tem uma carga de líquidos, por exemplo, ele pode estar cumprindo a velocidade certa, mas se ele fizer uma curva muito brusca, ele pode mudar o centro de força do veículo e o veículo tombar. Então, existem tecnologias que fazem essa verificação, né, que a gente chama de força G. Então, ele avalia como aquele veículo está sendo dirigido sob essa perspectiva. E existem empresas que também fazem o monitoramento a partir de risco. O Brasil é o sexto país com maior volume de roubo de carga no mundo, só perde para países em guerra. Então, existe toda uma infraestrutura das seguradoras junto com empresas de tecnologia para ajudar a detectar possíveis sinais de roubo de veículo. Então, existem tecnologias que fazem esse tipo de coisa também. E existem empresas como a nossa, por exemplo, que está olhando para um problema específico, que é o quê? O comportamento do motorista durante a dirigibilidade. Este sistema ajuda as transportadoras a tornarem as operações mais econômicas e competitivas, com um corte de custos que pode refletir no preço final dos produtos e gerar um impacto ambiental positivo. Para mais informações, é só acessar www.gobrax.com. E agora acompanhe os destaques desta semana, direto de Brasília, do Instituto Brasileiro de Infraestrutura e da Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos.
Na segunda-feira, membros do Instituto Brasileiro de Infraestrutura participaram da 8ª reunião da Câmara Temática de Infraestrutura e Logística do Agronegócio do Ministério da Agricultura e Pecuária. A reunião foi marcada pela preocupação acerca da implementação da taxa denominada Contribuição Especial de Grãos, que entra em vigor a partir de março deste ano, ao entendimento de que a taxa tornaria a logística dos estados do Arco Norte menos competitiva em relação a outras rotas logísticas, em especial as rotas que ligam ao Porto de Santos e outros portos do Sul. Para se ter uma ideia, caso a taxa seja estabelecida, alguns setores produtivos e exportadores seriam impactados diretamente, entre elas a soja, que, segundo estimativas, teria um incremento de até R$ 40 na tonelada. À tarde foi a vez do Comitê Temático 08 do IBI, que debate os setores de navegação de longo curso e cabotagem brasileiros, realizar a sua reunião ordinária mensal. Destaque para a apresentação do levantamento de projetos de leis relativos aos dois setores, bem como definições de estratégias específicas de atuação e de agenda para com o Congresso Nacional. Na terça-feira pela manhã, representantes da frente do IBI participaram da 9ª edição do Fórum CNT de Debates, com foco na segurança pública e nos seus impactos no transporte de cargas e de passageiros. Na oportunidade, autoridades de renome se debruçaram sobre os desafios no combate ao crime organizado e aos impactos da PEC, a proposta de emenda à Constituição da segurança pública no setor de transporte. No mesmo dia, representantes da frente do Instituto estiveram presentes na cerimônia de lançamento do Anuário Estatístico da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ. De acordo com o levantamento da autarquia, a movimentação total dos portos públicos de janeiro a dezembro de 2024 foi de 1,32 bilhão de toneladas, o que representa um aumento de 1,18% em comparação ao mesmo período de 2023. A cerimônia marcou também o último ato de Eduardo Neri como diretor-geral da ANTAQ. Servidor efetivo do Tribunal de Contas da União, Neri deixa o cargo após cumprir todo o período de vigência de 5 anos à frente da ANTAQ. Na quarta-feira foi a vez da Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos e do IBI realizarem a primeira mesa redonda do ano. O ciclo de debates, que contou com parceria da Comissão de Direito Portuário e Marítimo, da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal, foram voltadas a entender o ambiente de negócios do setor aquaviário nacional e do processo de concessão hidroviária no país. Parlamentares da frente, membros da Secretaria de Hidrovias, de tribunais e de agências reguladoras participaram da série de discussões que aconteceram ao longo de todo o dia. O objetivo é poder alimentar os parlamentares com as principais ânsias e melhorias para o setor aquaviário nacional. À noite foi ao ar mais um InfraCast, o podcast da Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos. O convidado desta semana é o diretor-presidente da Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários, Davi Barreto. Durante o bate-papo descontraído e carregado de informações, Barreto falou sobre o início de sua trajetória no setor público, além da importante passagem como diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. O podcast completo está disponível no canal da Frente Parlamentar no YouTube. E o Conexão Porto Indústria desta sexta-feira fica por aqui. O programa volta na segunda às 7h30 da noite. Muito obrigado a todos pela audiência, um bom fim de semana e até lá. Tchau, pessoal.